Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós neste momento. Amém? Nós estamos dando início agora à oração da madrugada, porque é hora de falar com Deus. Nós cremos que Deus fala, você crê que Deus ele vai falar com você através dessa palavra? Amém? Você crê que você será abençoado por esta oração, aleluia, que nós iremos fazer? Pois creia, porque a palavra de Deus ela nunca vem vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, ela foi ordenada para a tua vida, amém, queridos? Já vai preparando o seu copo com água, vai preparando o teu altar, a tua vida, as tuas petições, amém? Para quando nós estivermos orando ao nosso Deus, você possa orar junto comigo, numa fé só, num propósito só, amém, queridos? Eu sei que nós temos enfrentado muitas lutas, muitos gigantes, não é? Nós temos enfrentado na nossa vida. Mas há um gigante maior. Há um gigante maior que nós temos que combater, lutar, combater e vencer. Amém? E ao final dessa pregação, você vai saber. Amém? Ao final não, no início logo, nós vamos saber quem é o nosso maior inimigo, qual nós lutamos todos os dias, dia e noite. Mas eu já peço a Deus que Deus venha te dar sabedoria para você discernir o bem do mal, para você fazer as suas melhores escolhas, de preferência aquelas, queridos, que estão segundo a vontade de Deus, que estão no centro da vontade do Senhor, aquelas escolhas que agradam o nosso Deus. Amém, queridos? Amados, vamos meditar na palavra do nosso Deus, que está no livro de Romanos, capítulo 7, tá? Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, eu quero pedir a você, se você é novo neste canal, se é a primeira vez que você está vendo ou não, se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, amém? Se essa palavra ela tem trazido paz, ela tem trazido força, ânimo, esperança e fé para você, se inscreve, amém? Se esse conteúdo ele tem sido assim importante para a tua vida, se inscreva nesse canal e recomende, amém? Para que eu possa me sentir mais motivada ainda, amém? Para que eu possa estar sempre trazendo essa palavra para você aqui. Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 7, amém? Versículo 14. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Amém, queridos? É forte, né? A lei é divina, a lei é perfeita, mas nós, como seres humanos, nós somos fracos, né? E o pior de tudo, fomos vendidos ao pecado para ser seu escravo. Escravo de quem? Do pecado. Queridos, a maior luta ou a batalha, como você queira colocar, que nós enfrentamos na nossa vida, ela não é externa, amém? Ela não é com fulano, com beltrano, com cicrano, mas ela é interna. A nossa maior batalha, queridos, está dentro de nós, né? Nossa batalha é contra nós mesmos. Ou seja, sou eu contra eu mesmo. É você contra você mesmo, né? Um é o espírito, né? O outro é a carne, que é o pecado ou a natureza humana, como você queira, né? No capítulo 7, do versículo 15, a maior dúvida aqui do apóstolo, ele colocou assim: eu não entendo porque eu ajo dessa maneira, né? A maior dúvida dele ali naquele momento era essa. Ele não entendia por que ele agia daquela maneira. Porque ele dizia assim, porque eu sei o que é certo e o que é errado. Mas, entretanto, eu acabo sempre fazendo o que é errado. Ou seja, o meu espírito está sempre perdendo esta batalha para a minha natureza humana. É assim que muitos de nós nos encontramos. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Amém? Mas a gente não está sabendo o porquê que nós estamos sempre cedendo para aquilo que é errado, para a nossa natureza humana. Nosso espírito ele está sempre perdendo. Isso vai nos frustrando, né? Isso vai nos angustiando. Por quê? Porque nós queremos fazer as coisas certas, aquilo que agrada a Deus, né? Que agrada o coração de Deus. Mas, pelo contrário, eu vou sempre fazendo o que é errado, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que me põe mais distante do Senhor, né? Essa batalha aí, amados, que eu e você temos perdido. Amém? Essa batalha, o espírito, né, está em nós e está perdendo essa batalha para a nossa carne, para a nossa natureza humana, que é o nosso pecado. No capítulo 7, no versículo 17 e 20, amados, fala aqui assim, olha, quando eu entrego a minha vida, né,
os meus caminhos para Cristo, eu me torno a casa, eu me torno a morada, né, do Senhor, eu me torno a morada do Espírito Santo de Deus, quando eu entrego a minha vida, né? Eu não sei quanto tempo faz que você entregou a sua vida para Cristo, ou se você ainda não tomou essa decisão. Mas quando nós tomamos essa decisão, nós nos tornamos casa e morada do Espírito Santo de Deus. Porém, amados, ele vem dizer que na palavra, não é ele quem faz as coisas erradas, mas o pecado que mora, ou seja, que está dentro dele. É ele, né? É ele. Ele diz que ele tem certeza que aquilo que é bom não mora, ou seja, não vive, não está dentro dele, mas sim aquilo que não é bom. Amém? Você entendeu? Ele diz na palavra, amado, que aquilo, ele tem certeza, né? Que quem leva ele a fazer aquilo que desagrada a Deus, aquilo que muitas vezes até nos desagrada, que depois que a gente faz, a gente se arrepende. Muitas vezes vem o remorso, muitas vezes vem o arrependimento, né? Meu Deus, por que eu fiz dessa maneira tão truculenta, né? Por que eu agi dessa maneira? Por que eu fiz isso? Por que eu falei, né? Dessa maneira que não era para eu ter falado? Por que eu resolvi as coisas desse jeito? Por que eu fiz isso, né? Se algo que desagradou e esse algo que também não me agradou, porque muitas vezes você está fazendo as coisas que você sabe, não está nem te agradando, mas você não consegue fazer o contrário, porque você sabe que aquilo que você está fazendo é algo de ruim, que está levando você a agir dessa maneira, que está morando dentro de você, está vivendo dentro de você. Embora aquilo que é bom realmente não está morando, ou seja, não está prevalecendo. Amados, queridos, nada, tem coisas que nada, sabe, não acontece nas nossas vidas de uma hora para outra. Nada acontece na nossa vida de uma hora para outra, sabe, queridos? Tudo assim é um processo, né? É um pouco hoje, é um pouco amanhã, é um pouco depois, né? É como assim uma enfermidade, né? Aquela enfermidade, muitas vezes a enfermidade, ela não se instala logo no nosso corpo, né? Ela não vem logo com todos os sintomas, né? Do dia para a noite. Não, ela vem um pouco a cada dia, né? Ela vem se instalando e aí ela vai ficando leve, depois ela já vai se tornando uma doença moderada, até chegar ao estágio de grave, né? Torna-se uma doença grave ou uma doença crônica, né? Agora, queridos, qual dos dois nós temos nutrido mais? Qual dos dois eu quero perguntar para você? É o espírito ou é a carne? O que você tem alimentado mais e melhor, né? Porque o que você tem alimentado mais e melhor é o que vai sobressair aí dentro de você. É o que vai dominar, é o que vai ser dominante. Amém? Se você alimentar mais o espírito ele vai dominar na tua vida. Mas se você alimentar mais a tua carne, a tua natureza humana, ela vai sempre sobressair, ela vai sempre se destacar e vai dominar o outro, vai oprimir o outro. Então, cada dia que passa, eu vou percebendo, né? Ou não, né? Mas eu vou percebendo ou não. E eu vou mudando, né? Cada dia eu vou mudando um pouco mais. Eu vou tendo a minha mente transformada, o meu corpo transformado, né? A minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, vai tudo sendo transformado. Às vezes eu percebo, mas às vezes eu não percebo. Uma coisa é certa, porque eu vou cedendo. Cada dia nós vamos cedendo um pouco. Ou seja, aquilo que eu achava errado, agora, nem tanto assim, né? Aquilo que eu tinha como uma regra de vida, como uma bússola, né, para minha vida, para dar direção, agora não. Eu já não tenho mais isso como uma direção para minha vida, né, como regra para minha vida, como valores que eu achava importante para mim, né, valores cristãos, agora eu não acho mais. Agora eu já acho que não, né, que os meus pastores estão errados, né, que os servos de Deus, os cristãos estão errados, né, que eles são muito religiosos, amém? É lógico que nós temos que tomar cuidado com a religiosidade, amém? Mas, queridos, nós, né, hoje, nós muitas vezes não sabemos mais o porquê que aquilo está acontecendo com a nossa vida. Por que eu me tornei agora dessa maneira? Sabe por quê? Sabe por que você está dessa maneira? Porque você se tornou escravo do pecado. Porque a gente começa abrindo concessões, a gente começa mudando, sabe? Mudando pensamentos, mudando conceitos, né? Conceitos, valores cristãos que não podem ser mudados. A palavra de Deus, ela não pode ser mudada de forma nenhuma, né? A interpretação da palavra de Deus, ela é uma só. Agora, eu posso sim, né? Eu posso fazer uma analogia,
né? Eu posso fazer uma aplicação, colocar ela em várias áreas diferentes da vida, mas eu não posso interpretar ela de um jeito e interpretar porque a palavra de Deus é uma só. Né? Então, quando nós agimos dessa maneira, amados, quando a gente vai dando vazão para a nossa natureza humana, alimentando muito, né? Colocando as coisas para a gente de uma forma, né? Querendo se justificar a nossa maneira de ser, aí, queridos, nós corremos risco de nos tornarmos escravo da nossa natureza humana, né? Escravo do pecado, né? Por quê? Porque é ele agora, é o pecado agora que vai dominar, que vai governar a minha vida agora. Amém, queridos? Não se iluda, meus queridos, não se iluda você, sabe? Porque a nossa natureza humana, ela nunca, querida, ela nunca vai colaborar com o Espírito. A natureza humana, ela nunca vai unir com o Espírito. Amém? Nunca vão estar unidos, né? Nunca, né? Porque uma mora a maldade, né? A outra mora aquilo que é bom, mora aquilo que é santo, mora aquilo que é agradável, né? Então, pelo contrário, ela vai sufocar, vai aprisionar o teu espírito e com isso você vai se tornar um escravo do pecado, né? E na maioria das vezes, como eu falei, você percebe ou não percebe. Se percebe, você não consegue, né, sair. Sabe por quê? Porque a gente começa a se justificar, né? A gente começa a pegar um texto, né, para fazer um pretexto, né? Para tirar um contexto para fazer um pretexto, né? É isso, né? A gente tira do texto, né? Do contexto, um texto para fazer um pretexto. Quase não sai, né, querido? Mas é isso aí, amém? Para quê? Para me justificar. Porque agora o meu pensamento já não é mais o mesmo, amém? Então, muitas vezes, quando a gente estava de uma maneira que essas coisas começam a acontecer, né? A nossa carne, ela começa a tomar conta de tudo, é como aquela raiz cancerígena, né? Ela começa a se enraizar, até tomar conta, né? Generalizar todo o corpo, adoecer todo o corpo. Então, quando isso começa a acontecer, sabe o que acontece com a gente? A gente não quer mais estar perto, porque a luz, ela incomoda, né? Porque eu já não estou mais pensando da mesma maneira que meus irmãos estão pensando. Então eu procuro o quê? Eu procuro me afastar, eu procuro me isolar por dois motivos. Primeiro, porque eu não quero muitas vezes ouvir a verdade, porque a verdade ela vem me confrontar, né? E segundo, eu falo logo, eu não quero ninguém se metendo na minha vida, né? Porque a vida é minha, eu faço aquilo que eu quero. Podemos sim, nós podemos fazer aquilo que a gente quer, mas as consequências também, depois nós vamos ter que assumir e muitas vezes ela não é aquilo que a gente queria. Amém? E nós vamos ter que encarar, né? Agora, se você se encontra assim, você se encontra dessa maneira, esta é a situação que você se encontra, né? Você está, servindo a Deus no pensamento, mas na prática, né, cede aos banquetes, a gente cede às iguarias, às ofertas do nosso adversário. E eu não estou aqui para lhe julgar, eu não estou aqui para lhe, muito menos condenar. Eu estou aqui para trazer essa palavra da parte de Deus para a tua vida, assim como ela vem para a minha vida. Porque, primeiramente, essa palavra, ela fala comigo, né? Ela é um despertamento para a minha vida, para que eu venha vigiar mais ainda, né? Para que eu venha observar mais ainda a minha vida, não é? Como eu estou andando, né? O que é que eu estou fazendo, amém? Então, até quando, né? Até quando a gente vai se enganar? Até quando a gente vai continuar pregando, louvando, evangelizando, querendo ensinar os outros se nós estamos perdidos em nós mesmos, querido? Amém? A gente fala uma coisa, mas a gente vive outra. Tem muitos que estão assim. Muitos de nós estão assim. Estamos querendo ensinar os outros, estamos querendo evangelizar, estamos querendo louvar no altar, pregar para os outros, falar as coisas para os outros, mas nós estamos fazendo as coisas totalmente contrárias. Né? Então, até quando nós vamos querer nos enganar? Né? Até quando a gente vai querer enganar as outras pessoas? Se muitas vezes nós estamos vivendo um adultério carnal, eu com a minha esposa, meu esposo, um adultério espiritual, né? Eu estou agradando mais o inimigo da minha alma do que o meu Deus, do que o Espírito de Deus, né? Porque eu estou na mentira, porque eu estou no engano, né? Então, as pessoas que estão com a mente controlada pela natureza humana, irmãos, elas acabam morrendo espiritualmente, né? Por quê? Porque não conseguem sentir mais a presença do Senhor,
elas não conseguem mais discernir mais nada no mundo espiritual. Amém? Então se tornam pessoas totalmente cegas, né? Pessoas cegas. Amém? E que acham que muitas vezes estão na presença de Deus, ainda estão no aprisco, mas é o adversário. O adversário cegou. Se alguém colocar uma venda nos meus olhos, amados, colocar uma venda nos meus olhos e me sair, me tirar da minha sala e sair andando comigo e parar na cozinha e disser que eu estou no meu quarto, né? Eu não estou vendo nada, né? Então eu vou acreditar que eu estou no meu quarto, né? Mas embora eu não estou no meu quarto, eu estou na cozinha. Então, por muitas vezes, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele está fazendo assim. Amém? Ele já dominou, ele está dominando, ele já escravizou, agora ele está me conduzindo. E muitas vezes coloca na minha mente, para me enganar, que eu ainda estou no aprisco do Senhor. Mas quando muito, eu não estou mais no aprisco, eu já saí. Eu sou como aquela ovelha que saiu do aprisco, das 99, amém? Que fugi, que saí, aleluia, porque não quis ficar mais no aprisco. Então muitas vezes o adversário ele vem nos enganar, sabe por quê? Porque quando aquela ovelha ela saiu do pasto, ela deixou as 99 lá, ela saiu porque ela estava distante do seu pastor, ela estava fora da proteção do pastor, amém? E aí o que vai acontecer com ela? Ela vai se tornar uma presa fácil, amém? Ela vai ser destruída pelos perigos da vida. Então é isso que acontece conosco. Ela vai se sentir, ela vai estar isolada, porque ela vai estar longe das demais. E ela vai estar longe do seu protetor, que é o seu verdadeiro pastor. Então assim somos nós. Porque o que o inimigo quer é te isolar. A primeira coisa que o inimigo faz, querida, é te isolar, sabe? É para que você venha achar que os demais, nós estamos errados, que nós somos fanáticos, né? Que nós somos ignorantes, que nós somos religiosos, né? Para que a gente venha achar, não, que a liberdade eu estou encontrando agora, eu estou vivendo agora sim eu sei o que é liberdade, né? Não era aquela vida que eu levava lá junto com meus irmãos, lá naquela igreja, aquilo ali não é liberdade, né? E eu não estou falando aqui, não é só de doutrina não, sabe? É liberdade de amor mesmo, amém, irmãos? Liberdade de amor, né? Porque quando Cristo ele nos liberta, nós temos liberdade de amor. Nós temos liberdade para amar a Cristo. Nós não somos obrigados não a amar a Cristo, não. Cristo não te obriga a amar Ele, não, querido. Amém? O apóstolo ele faz uma pergunta. Quem me livrará deste corpo? Quem me leva para a morte? Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Quem pode te livrar? Quem pode te livrar o teu corpo? De te levar para a morte, de te levar para o abismo, para a morte espiritual. Lucas 4 diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar e dar liberdade aos cativos. Jesus, querido, Jesus ele veio para te dar liberdade. Não troque a liberdade que o Senhor Jesus, Ele te oferece pela liberdade que o mundo te dá. Porque a liberdade que o mundo te dá é a libertinagem. É uma libertinagem que leva a gente para o abismo, que leva a gente para a perdição, que leva a gente para cada vez mais longe do Senhor Jesus e mais longe da nossa salvação. Amém? Então, quem pode libertar o nosso corpo dessa morte espiritual é o Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 1,19, o apóstolo Paulo ele chega a dizer assim, eu sei que por meio das vossas orações de vocês, né, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Né? Sabe por quê, queridos? Porque ele estava preso. Quando ele estava escrevendo essa carta aqui para os filipenses, para a igreja de Filipenses, ele estava aprisionado. Mas ele disse, olha, eu creio que pelas vossas orações eu serei liberto. Eu serei posto em liberdade, ou seja, a oração, queridos, ela vem abrir porta, né? A oração abre cadeia, ela quebra corrente, quebra cadeado. Então, o que quer que seja que você esteja vivendo, passando, o que quer que seja que esteja lhe oprimindo, né? Tirando o seu sono, né? Mas se você orar ou sozinho, ou com a sua igreja, ou se você pedir ajuda em oração, você terá a sua liberdade. Deus te libertará disso que você está vivendo, que você não consegue, aquilo que você não consegue se libertar você mesmo, mas o Espírito Santo de Deus, ele consegue libertar você. Seja o que quer que for que você esteja vivendo, Cristo, ele te liberta disso tudo aí que você está vivendo. Deus, ele manifesta a sua glória para que você saiba que ele é Deus. Então, ou seja, aqueles, queridos, que têm a mente controlada pela natureza humana, a palavra de Deus diz, né, que são inimigos do Senhor. No capítulo 8, no versículo 7, fala, a palavra de Deus diz
que aqueles que têm a mente controlada pela natureza humana são inimigos de Deus, ou seja, não tem como agradar a Deus, amém? E é isso que o inimigo quer que a gente se torne, inimigos do Senhor, amém? Inimigos do Senhor, querido, que a gente olhe, muitas vezes que a gente olhe a igreja como uma inimiga, né? Muitos, nem todos, queridos, há sim os falsos profetas, há sim aqueles irmãozinhos, né, que estão precisando ser libertos verdadeiramente. Há sim os religiosos dentro sim da casa do Senhor, né? Mas não é por isso que nós vamos abandonar o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por isso que nós não vamos validar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, os mandamentos dele. Amém? Nós temos que saber, amados, viver nesta terra, né? Nós temos que ter em mente que a gente pode muitas coisas, né? Nós podemos usufruir de muitas coisas nessa terra, mas principalmente que a gente venha usufruir da liberdade com Cristo, né? Assim como há muitas coisas que a gente pode usufruir, querido, a gente pode viver nessa terra, há também muitas coisas que não servem para nós. E nós temos que pedir para o Espírito Santo de Deus dar o fruto de discernimento para nós. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ele venha nos dar liberdade. E sabe quando é que isso vai acontecer? Quando a gente começa a alimentar mais o Espírito. Quando a gente alimenta mais o nosso espírito. No capítulo 8, do versículo 12, diz assim: nós temos uma obrigação de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Amém? Caso contrário, nós morreremos. Amém? Então isso é uma obrigação minha, isso é uma obrigação tua, de todos aqueles que servem o Senhor. Né? De que a gente possa, queridos irmãos, deixar a natureza humana, sabe, sempre com o nível dela muito baixo, praticamente zero, mortificar. Mas nós só conseguimos isso quando nós temos mais comunhão com Deus. Quando nós temos cada dia mais que a nossa liberdade em Cristo, ela aumenta. É mais comunhão com Deus que eu tenho. É mais liberdade que eu tenho no Senhor. É mais liberdade que eu tenho de me ver livre das coisas ruins que a minha natureza humana possa querer fazer. Amém, queridos? Então, no capítulo 8:16 também diz: o Espírito de Deus se une ao nosso corpo para afirmar que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai se unir com as trevas, amém? Para afirmar que nós somos filhos de Deus, amém? O Espírito Santo de Deus, ele só pode se unir, né, ao nosso, querido. Ele só pode se unir ao nosso espírito para afirmar que nós somos filhos de Deus. Nosso espírito nunca vai, o Espírito de Deus, ele nunca vai se unir com as trevas. Nós não podemos nunca nos unir com as trevas e dizermos que nós ainda somos filhos de Deus. Amém? Porque nós somos filhos daquele que é o mentiroso, que é o enganador, que é o pai da mentira, né? Que é o perverso, que é o inimigo das nossas almas, né? Então, mas o nosso espírito, ele tem que se unir ao Espírito Santo de Deus para que a gente se torne filho de Deus. Gálatas 5:1 diz assim, olha, ele nos chamou para a liberdade e que devemos permanecer firmes nela e não permitir que ninguém nos escravize. Permaneça firme na liberdade que o Senhor Jesus já te libertou, já pagou um preço alto pela tua alma, pela tua salvação, pela tua liberdade. Amém, queridos? Então não permita mais ser escravizado. Não permita ser escravizado pela tua natureza humana. Não perca essa batalha para você mesmo, pela tua natureza humana. Mas alimente, né? Dê voz ao Espírito, ao teu Espírito. Dê voz a Ele, amém? Una o teu Espírito, o fôlego de vida, ao Espírito Santo de Deus, amém? Para que nós nos tornemos mais fortes. E isso, querido, muitas vezes nós temos que matar essa questão da religiosidade. Agora sim. Que nós não sejamos religiosos, porque os religiosos não herdarão o reino dos céus, amém? Os religiosos, muitas vezes, eles não servem a Deus, nem seguem a Jesus Cristo como é para seguir. Só sabem apontar, só sabem condenar, mas a vida deles estão que nem um sepulcro caiado. Não sejamos hipócritas, sabe? De querer falar uma coisa e viver outra. Não seja levado por pensamentos contrários aos de Deus, querido. Amém? Dessa maneira, a gente não vai permitir que ninguém, nem a nossa natureza humana, nem o pecado, né, venha nos escravizar. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente seja livre. O Salmo 18 fala que nós devemos aproveitar a vida e ser livre em Cristo. E ser livre em Cristo, querida, é submeter, né? Submeter a nossa alma, né? A nossa percepção, a nossa vontade, os desejos, sonhos, enfim. Devemos submeter tudo a Deus. Isso é ser livre. Isso é ter liberdade em Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Deus me deu total liberdade. Me livrou de tudo que me prendia, porque Ele me amou. Amém? Cristo já te deu liberdade. Amém? Cristo não quer ver mais você vivendo essa escravidão, perdendo para você mesmo. Você vivendo triste, muitas vezes amargurado, frustrado, porque você quer fazer as coisas que agradam a Deus e você não tem conseguido fazer.
Amém? Mas há uma saída. Porque Cristo, ele veio para dar liberdade. Queridos, as trevas não se unem com a luz. Nunca há um jugo desigual. Amém? Busque a luz. Nunca ande de mãos dadas com as trevas. Muitas vezes nós queremos estar andando de mãos dadas com as trevas. Amém? A gente quer estar passeando para o shopping, a gente quer estar viajando com as trevas, passeando com as trevas, a gente quer estar indo para o cinema, né? Com as trevas, muitas vezes, andando de mãos dadas, colocando muitas vezes as trevas dentro da nossa casa, comendo o tempo todo na nossa mesa, andando o tempo todo. A palavra de Deus diz que a gente há de agradar um e desagradar o outro. Amém, queridos? Eu quero orar por você agora neste momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai santo e querido, nesta hora, Senhor, neste momento, meu Pai, eu entrego, Jesus. Eu entrego a vida, Senhor Jesus amado, Pai, dessas pessoas, Senhor, que estão orando comigo, Senhor, nesta hora, meu Pai. Às vezes são pessoas que estão se sentindo, Pai, enfraquecidas, Pai amado. São pessoas, Pai, que muitas vezes já perderam o controle, Pai. São pessoas que muitas vezes já estiveram na Tua presença, estiveram de uma maneira, Pai, de uma maneira tão especial, Senhor, e hoje já não estão mais. E hoje, Pai amado, essas pessoas se olham, meu Pai, e elas se perguntam, meu Deus, em quem eu me transformei? Senhor, quem sou eu? Senhor, será que ainda tem jeito para mim, Senhor? Será, Pai amado, que eu ainda posso voltar, Senhor, a ser o que eu era, a te adorar como eu te adorava, a andar na Tua presença, Pai, de cabeça erguida, Pai, olhando para Ti, de sentir o que eu sentia, Pai. Senhor, que Tu venhas, meu Pai, nesta hora, Senhor Jesus amado, da liberdade, Senhor, aos cativos, aos oprimidos, Pai, para que sejamos todos livres, para que eles sejam todos livres no Senhor, para que eles gozem, Senhor, dessa liberdade no Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço nesta hora, Senhor, vai repreendendo todo o mal, Senhor, toda essa cangalha, meu Pai, que o inimigo tem colocado, Senhor, nos ombros dos meus irmãos, Senhor, toda essa venda, meu Pai, que o adversário tem colocado, Pai, na visão dos meus irmãos, meu Pai. Vai quebrando, Senhor, as algemas, Pai, que tem aprisionado meus irmãos. Vai dando liberdade a essa mente, meu Pai. Essa mente, meu Pai, que o inimigo tem cauterizado dia a dia, Pai. Que ele tem, Senhor, colocado tudo aquilo que é dele, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, liberta. Liberta essa mente, liberta esse coração, Senhor Jesus amado. Para que os meus irmãos, Senhor Jesus querido, eles voltem, Senhor Jesus amado, ao primeiro amor. Para que eles voltem, Senhor, para o aprisco, Pai amado, antes que seja tarde, meu Pai. Antes que o adversário, Jesus, venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, acorrentar, Senhor, a sua alma. Que ele venha, Pai amado, destruir, lançar, Pai amado, a sua alma no abismo, meu Pai, de horror, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, acolhe meus irmãos nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Senhor, o que quer que seja que eles estejam passando, Pai, que o Senhor possa libertar eles, Pai amado. Que o Senhor venha tirá-los dessa opressão maligna, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. O que é que eles precisam, aquilo que eles necessitam do Senhor neste momento. Que o Senhor venha, Pai, dar vitória. Dá a vitória, Pai, deste pai, desta mãe sobre este filho, sobre este neto, Pai. Dá vitória, Pai amado, para esta família, Pai, que tem alguém que está enfermo, Pai, que está precisando de um toque de milagre. Que o Senhor possa tocar com este milagre, meu Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, Pai santo e querido, dar esse coração novo, dar esse rim novo, esse fígado novo, Pai, dar esse pulmão novo. Que o Senhor venha, Pai amado, tocar o sangue, Pai, desta pessoa, Pai, que está com leucemia, e dar um sangue novo, Senhor, meu Deus, para essa pessoa, Pai. No nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor venha, Pai amado, Pai santo, fazer retroceder esta enfermidade, meu Pai, este câncer, Pai amado, Pai santo, essa doença grave, meu Pai, essa doença mortal, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor, toca, meu Deus, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que receberam, Senhor, uma notícia, meu Pai, aonde o médico, Pai amado, já deu a palavra, a última palavra do último recurso, mas é o Senhor quem dá a última palavra. Deus, que o Senhor venha libertar corações, Pai, corações que estão aprisionados, Pai, nos presídios, Pai amado, Pai santo, de homens, de mulheres, de jovens, Pai, em nome do Senhor Jesus, da liberdade àqueles, Pai, que apostataram da fé, aqueles, Pai amado, que um dia, Pai, que um dia creram no Senhor e hoje, por um motivo ou outro, apostataram da fé. Que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia, que eles possam ser resgatados, no nome de Jesus, Senhor. Eu
Unge e consagra este copo com água, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Que você receba a sua vitória nesta hora, a sua cura, o seu milagre, a sua libertação. Amém? Que você não se esqueça de estar se inscrevendo neste canal, estar recomendando este canal, que você possa também estar compartilhando. Amém? E seja muito feliz e aproveite dessa liberdade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.